Dando continuidade às nossas aulas de Química, frente de número 4, iremos efetuar a resolução do módulo 7, assunto, velocidade das reações. Iremos começar com a questão de número 1, que diz o seguinte. A amônia é empregada como matéria-prima na fabricação de fertilizantes nitrogenados. Ela é obtida industrialmente por síntese total, como mostra a reação N2 mais 3H2, originando 2NH3. Então, a reação de síntese significa que você tem dois reagentes originando um único produto. Então está aqui, ó, 1 mol de nitrogênio com 3 mols de hidrogênio, originando 2 mols de amônio. Considere rendimento 100%. Isso é uma informação importantíssima, porque aqui você não precisa fazer percentual de nada, já está integral 100%, não precisa fazer nenhum ajuste. E condições normais de temperatura e pressão. Assim, qual a velocidade média? Eu quero a velocidade média no intervalo de 2 a 10 minutos. Primeira coisa, você tem que lembrar qual a relação matemática para a velocidade média. É a variação do número de mols dividido pela variação de tempo. Se assemelha muito, sabe com o que, queridos amigos? Com a relação que a gente usa lá na física, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Só que lá em vez de ΔN, tem ΔS. Lá é espaço, que é a variação do número de mols. Então, como é que nós iremos fazer? Para efeito de cálculo, a gente vai considerar o valor em módulo, porque a gente não vai trabalhar com número negativo de mols. E iremos pegar o intervalo citado. Ele disse que foi do intervalo de 2 a 10 minutos, então é aqui, ó. Olha para a tabelinha, 2 a 10 minutos. Está aqui do lado esquerdo o número de mols, do lado direito o tempo. Então vamos lá, velocidade média vai ser igual. Você partiu de 2 e terminou, você tinha em 2 minutos até 10 minutos, você tinha 10 mols e terminou com 2. Então vai ficar 2 menos 10. Final menos inicial. E o tempo, Vanks? Tempo 10 menos 2. A minha velocidade média vai ser módulo de menos 8 dividido por 8. A velocidade média vai ser módulo de menos 8 dá 8. 8 dividido por 8 dá 1. Então, para nós, a velocidade é 1 mol por minuto. Tá? Porém, essa não vai ser a minha resposta, porque ele está pedindo para você fazer em função do consumo de hidrogênio. Em função do consumo de H2, eu tenho que me referir a esta participação aqui. Quantos mols nós temos lá? Para cada mol de N2, nós temos 3 de H2. E eu sei que 1 mol corresponde em volume a 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu tenho 1 mol por minuto, e aqui eu tenho 3 mols de H2, qual vai ser a minha velocidade? Você vai pegar o 3, que é o número de mols do H2, multiplicá-lo por 22,4 e você vai encontrar 67,2. Essa seria a sua resposta. Vanks, me diga uma coisa. Se eu tivesse, por exemplo, trabalhando com a formação da amônia, qual ia ser a minha resposta? 2 vezes 22,4. A utilização do consumo de N2 seria 22,4 vezes 1. Você sempre vai raciocinar com o número que antecede a estrutura, quer seja do reagente, quer seja do produto. 67,2 nós iríamos marcar na questão de número 1, a letra C. Lá na questão de número 2, ele diz assim: a reação entre os rios brometo e bromato em meio aquoso e ácido pode ser representada pela seguinte equação. Fique atento que ele te dá uma informação importantíssima, a equação balanceada. Quer dizer, então, que a gente não precisa se preocupar com o número de mols. Normalmente, meu caro amigo e minha cara amiga, você não recebe a equação balanceada não, ó. 5, 1, 6, 3, 3, você tem que descobrir. Ou pelas reações de oxirredução, ou pelas regras de determinação do NOx. Normalmente você precisa fazer isso, tá? Método das tentativas. Vamos agradecer ao autor que já deu a equação devidamente balanceada. Aí ele traz o segundo parágrafo da questão dizendo assim: sabendo que a velocidade de desaparecimento do íon bromato é 5,63, então escreva ele bem aqui, BrO3 menos, qual o número que você está aqui que não está vendo? 1. Qual a velocidade dela? 5,63 vezes 10 a menos 6 é a velocidade que ele tem para ser consumido, ele desaparecer, tá bom? Aí ele diz, assinale a alternativa que apresenta o valor correto para a velocidade do aparecimento do bromo Br2. Bem aqui, ó, 3Br2. Consequentemente, com o raciocínio, se aqui tem 3 mols, meus amigos, significa que a velocidade de produção do Br2 é 3 vezes maior do que a de desaparecimento do BrO3 ou menos. E ele quer saber a velocidade aqui. Vanks, me chamou a atenção essa unidade bem aqui, mol vezes L menos 1 vezes S menos 1.
Você vive fazendo isso há anos. Muitas vezes o aluno passa despercebido e não pergunta. Esse menos 1 significa que é dividido por. Então aqui eu posso ler mol por litro por segundo. Vamos exemplificar aqui. Essa unidade todo mundo conhece, a velocidade de velocidade, metro por segundo. Isso aqui é a mesma coisa, amigos, de você encontrar m vezes s menos 1. Se você tivesse, por exemplo, a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa de encontrar m vezes s menos 2. Então, não se preocupe com esta informação. E aí, Vanks, como é que você vai fazer? É o seguinte, amigos, a velocidade que você possui, ela depende do coeficiente integrado à equação. Se 1 mol corresponde a uma velocidade de 5,63 vezes 10 a menos 6, 3 vai ser o quê? 3 vezes. Vai ficar como isso? 3 vezes 5,63 vezes 10 a menos 6. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar 16,89 vezes 10 a menos 6. Normalmente eu não trabalho com um número com duas casas antes da vírgula, porque você tem que deixar em notação científica. Isso aqui vai ficar 1,689 vezes 10 a menos 5. Se você arredondar essas três casas decimais, vai acontecer, sabe o quê? Deixa eu anotar isso aqui, deixar aqui como lembrete para você. Isso aqui ia ficar como? Ou 1,69 vezes 10 a menos 5. Essa seria a sua resposta. E quando você dá uma olhadinha nas alternativas, você vai marcar a letra A, tá? Que ele arredondou para duas casas decimais. Questão de número 3, nós temos duas situações distintas que eu gostaria muito de chamar a atenção para você aqui. Que você tem, num primeiro momento, A mais B originando C mais D. Num segundo momento, você tem X mais Y originando T mais E. Vamos dar uma olhada no gráfico sem antes analisar as afirmativas. Vê se você consegue raciocinar comigo para que a gente possa se situar e que a gente possa perceber aquilo que está acontecendo. Eu saio de um padrão A mais B e vou para C mais D e eu tenho uma redução do padrão de energia ou de entalpia. Isso aqui, isso me permite dizer que a equação de número 1 ela é exotérmica. Beleza? Já dá para perceber isso, né? Vamos fazer a mesma análise com a 2. À medida que eu for fazendo, eu vou apagando. Você tem aqui então X mais Y e você foi para um patamar T mais E numa posição acima do nível de energia. Você deduz o quê? Que é uma reação endotérmica. Quando a reação é exotérmica é porque o meu ΔH é menor que zero. Quando é endotérmica, que minha variação de energia foi maior que zero. Tudo bem? Vanks, existe mais alguma coisa que eu poderia visualizar? Poderia visualizar o seguinte, amigos. Aqui eu tenho a entalpia, a energia de ativação, porque eu vou lá do nível dos reagentes até o complexo ativado. E aqui eu tenho também a minha energia de ativação. O que você está percebendo? A energia de ativação da reação AB mais originando CD, ela é maior do que a outra, então ela é mais lenta. Ó, energia de ativação maior. E aqui, energia de ativação menor. O que é que você conclui? Quando a energia de ativação é grande, menor velocidade. Quando a energia de ativação é pequena, o que é que você conclui? Maior velocidade. Essas informações eu estou analisando e visualizando sem necessariamente fazer nada, somente olhando para o gráfico. Diante dessas situações, já é possível a gente chegar a uma dedução. Agora vamos analisar as alternativas. Letra A. A mais B originando C mais D, por ser uma reação mais exotérmica, ocorre mais rapidamente. Ela é exotérmica? É, ela é exotérmica. Mas ela acontece mais rapidamente? Não. Ela tem a menor velocidade. Então, isso aqui é falso. Letra B. A reação X mais Y originando T mais E é exotérmica. Não, amigos, ela é endotérmica. Percebe que a gente anotar antes de analisar ajuda muito? Letra C. O estado de transição A mais B para C mais D é mais energético do que X mais Y T mais E. Nós temos mais energia envolvida aqui? Temos. A reação A mais B exige muito mais energia do que X mais Y.
Então, aqui a minha questão, na questão número 3, marcaria a letra C como correta. Na questão número 4, ele diz assim, em uma aula de cinética química, o que é cinética química? É o ramo da ciência, no caso específico aqui da química, que vai estudar o comportamento ou a análise da velocidade das reações. Nós já estudamos e eu vou relembrar contigo. Quais são fatores que alteram a velocidade de uma reação? Superfície de contato. Como assim, Ivan, superfície de contato? Vamos imaginar que você vai fazer um macarrão. Se você colocar o macarrão inteiro, ele vai gastar uma determinada quantidade de tempo para cozinhar. Se você quebrar o macarrão em vários pedaços, ele cozinha mais rapidamente, porque tem mais superfície de contato. Outra coisa que influencia a velocidade é a temperatura. Via de regra, aumentar a temperatura aumenta a velocidade da reação. Outra coisa que influencia também é a concentração dos reagentes. Se você colocar maior quantidade de reagentes, a velocidade será aumentada. E também o uso de catalisadores. Os catalisadores são agentes químicos que, mesmo sem participar diretamente na formação de produtos, ele nos dá a possibilidade de diminuir a energia de ativação, consequentemente fazer com que a velocidade da reação seja maior. Aí ele diz aqui, ó, os alunos realizaram um experimento para avaliar a velocidade da dissolução de comprimidos antiácidos efervescentes em água. O professor dividiu os alunos em 4 grupos, sendo que massas iguais dos comprimidos foram dissolvidas em um mesmo volume. Então, são comprimidos iguais. Só que cada grupo pôde alterar a forma do comprimido em pó ou inteiro e também pôde alterar a temperatura. Então, me diga uma coisa, amigos. Ó, diante disso que eu acabei de lembrar para você, entre o comprimido em pó e o comprimido inteiro, qual é o comprimido que vai dissolver mais rapidamente? Em pó. O medicamento em pó vai dissolver muito mais rapidamente do que se fosse um comprimido inteiro. Temperatura elevada ou temperatura baixa? Quem é que vai te auxiliar para fazer a reação mais rápida? Temperatura elevada. Então, o ideal neste experimento, que eu nem vi ainda, é que você tivesse comprimidos efervescentes em pó, dissolvidos em quê? Em água com temperatura mais alta. Então, vamos lá. Aqui estão os 4 grupos, né? Aqui da questão de número 4. E aí eu queria alertar o seguinte. Quando você aumenta a velocidade, ó, quando você aumenta a velocidade da reação, o que acontece? Presta atenção. Quando eu aumento a velocidade da reação, o que vai acontecer? Aumenta o número de colisões. Porque para acontecer uma reação é necessária energia mínima entre os reagentes, é necessário acontecer choques eficazes, eu coloquei aqui as colisões, e é necessário que exista também afinidade entre os participantes. Aumentar a velocidade da reação, já está acontecendo a reação, você aumenta o número de colisões, e também vai acontecer, como eu estou falando em velocidade, eu vou ter uma energia cinética maior. Energia cinética é energia dos movimentos. Então, você vai, as partículas, como elas se movimentam mais, elas se chocam mais, tem mais energia cinética. Vamos agora analisar os 4 grupos. Bom, vamos logo matar 2. Você tem em pó e você tem inteiro. O que você faz? Escolhe quem? Em pó. Então, esse aqui já está fora. Sobrou o que para nós? As temperaturas. Você tem 25 graus, você tem 50. Qual que você vai escolher? Claro que é de 50. Então, esse aqui está fora. Qual seria o grupo que ia conseguir a velocidade mais rápida? O segundo. Por quê? A forma de comprimido que ele optou, em pó. A temperatura que ele optou, 50 graus ao invés de 25. Pronto, a resposta é o número 2. Você vai aqui, ó, você já elimina 3, 4 e 4. Pronto, vamos analisar só o A e o B. Letra A diz assim, é a 2, pois a energia de ativação das espécies reagentes é menor. Não, não é por isso. É a 2 porque você tem um maior número de colisões, você tem maior energia cinética. Letra B. 2, pois tanto a frequência de colisões entre as espécies reagentes quanto a energia cinética são maiores. Essa é a resposta à questão número 4. Por gentileza, marcaríamos a letra B. Vamos, é a questão de número 5. Para fecharmos essa sequência de exercícios, a questão número 5 ela tem 2 momentos. Você deve estar percebendo que até aqui é um momento, daqui para frente é outro momento, tá vendo? Você tem aqui, ó, variação de entalpia de uma reação, presta atenção para você ficar ligado.
A variação de entalpia de uma reação química que ocorre a pressão constante é representada pelo seguinte gráfico. Deixa eu procurar aqui o gráfico para ficar de maneira mais clara para nós, para ver se não existe faltando alguma coisa nessas informações, em função da imagem não está muito nítida, mas é suficiente para a gente enxergar aqui, tá bom? Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Ele me deu aqui, ó, só para eu mudei aqui para ver isso aqui. Isso aqui é quem começa? Entalpia dos reagentes. Quem termina? Entalpia dos produtos. Primeira coisa que você pode observar aqui, endotérmico ou exo? Vanks, como é que eu vou saber? Muito simples, o patamar subiu ou desceu? O patamar subiu, então é endotérmica. Ela é endotérmica, amigos, porque o HP é maior do que o HR. O ΔH é maior do que zero. Bom, o que a gente poderia também analisar? Você começou, essa daqui é a primeira etapa. E essa daqui é a segunda etapa. Na primeira etapa, presta atenção, eu saio desse patamar e venho para esse. A primeira etapa é uma etapa endo. Na segunda etapa, eu saio de um patamar e venho para um para baixo. Essa segunda etapa aqui é de caráter exotérmico. E a global? A etapa global, como é que seria? Etapa global, tu vai olhar para onde tu começou e onde tu terminou. Etapa global, você teve essa situação aqui. Reagente, produto. Isso aqui é uma reação o quê? Endotérmica. Então vamos analisar as alternativas. Admitindo que R corresponde aos reagentes, 1 ao intermediário e P aos produtos, é correto afirmar. A. A energia de ativação da segunda etapa da reação é maior do que a da primeira. Meus amigos, a energia de ativação ela vai dos reagentes, da entalpia dos reagentes até o complexo ativado. Então vamos pensar aqui. É como se eu saísse daqui, ó, o complexo ativado é o ponto mais alto aqui. A minha energia de ativação seria isso aqui que eu estou riscando. Aqui, a minha energia de ativação seria isso, ó, dos reagentes até chegar no complexo ativado. Pergunta a você, quem é que é maior? Na primeira, então aqui está errado, porque ele está afirmando o inverso. Na letra B da 5 diz, a variação de entalpia da reação é maior que zero. É? Sim. Dessa forma, o processo global é endotérmico. Pronto. Resposta à questão número 5. Letra B. Continuidade da nossa aula, eu trouxe para você uma sequência de exercícios das tarefas propostas que irão ser muito úteis na fixação desse conteúdo. Veja só a primeira. Sobre a reação 2A mais 3B, originando 2C mais D, pode-se afirmar. Nós temos aqui uma situação que eu gostaria de alertá-los, que é a seguinte. Eu vou reescrever a equação. Você vai raciocinar comigo. Isso aqui é velocidade de decomposição. Enquanto 2C mais D é a velocidade de formação. Quem vai definir para nós o que é mais rápido, o que é mais lento? A quantidade de participantes. Veja só. Se eu analisasse com você friamente a velocidade de decomposição do A e do B, o que é que você chegaria à conclusão? Que a velocidade de decomposição do B é mais rápida do que a do A, enquanto que ele tem uma relação de 3 mols, o A tem 2. Na formação de C e D, você forma C mais rapidamente do que D, porque aqui que você não vê ninguém tem 1 mol. Então, enquanto você forma 2 mols de C, você formaria 1 mol de D. Então, todos aqui poderiam estar vinculados a quem? A decomposição ou formação. E a definição, isso vai passar por onde? Isso vai passar pela quantidade de mols. Então, por exemplo, quem é que tem velocidade de decomposição maior? B tem uma velocidade de decomposição maior do que A. Quem é que tem uma velocidade de formação maior? Velocidade de formação de C é maior do que D. Agora, se eu der uma olhadinha aqui na equação devidamente balanceada, eu vou ver que a velocidade de decomposição do A é a mesma velocidade de decomposição do C. Olha que interessante. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Letra A. Os reagentes A e B são consumidos com a mesma velocidade. Não. A velocidade do B é maior do que a velocidade do A. Você consome 3 mols de B, enquanto você consome apenas 2 de A. B. A velocidade de desaparecimento de A é igual à velocidade de aparecimento de C. A velocidade de A e C correspondem aos mesmos números de mol? Sim. Então, de cara, utilizando os conhecimentos lá da estequiometria, a resposta à questão número 1 seria a letra B. Ok? Ótimo. Questão de número 2, nós temos
Essa reação ela aparece muito, né, Vanks? Sim. Aqui é a reação de formação da amônia, né? 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2, originando 2 de NH3. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma sugestão para você se acostumar a fazer isso sempre. Veja só, 1 mol de N2 mais 3 mols de H2, originando 2 mols de NH3. Isso aqui é decomposição. Após eles, a amônia é o quê? Formação. Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, ó. Aqui, a velocidade do N2, você vai raciocinar com que número? Com 1. A velocidade do H2, você vai raciocinar com que número? Com 3. E a velocidade do NH3, você vai raciocinar com o número? Com 2. É assim que você deve fazer. O que você acha no cálculo da velocidade média, você multiplica por 1 para o N2, por 3 para o H2 e por 2 para o NH3. Esses dois iniciais, velocidade de decomposição. Esse terceiro, velocidade de deformação. Então vamos lá. Para determinar a velocidade da reação, monitorou-se a concentração de hidrogênio ao longo do tempo. A equação já está balanceada, estou tranquilo. Está ali a tabelinha. Como é que você vai fazer? Qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é a velocidade média. Velocidade média vai ser igual a ΔN dividido por ΔT. Com quem eu estou trabalhando, Vanks? Com H2. Você está trabalhando com H2. Ele está dando para você a referência para trabalhar com a formação da amônia. Então, ele diz assim, com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a velocidade média de formação da amônia é... Bom, então, o que é que eu vou fazer? Com muita calma, eu vou pegar o tempo. Quanto tempo tem aqui? 120 segundos. 120 segundos são quantos minutos? 2. E aqui, quanto é que vai ser o meu ΔN? O meu ΔN vai ser 0,4 menos 1. Vai dar quanto? Vai dar 0,6, tá? Lembrando que a gente trabalha com isso aqui em módulo, tá? Vai dar 0,6. Bom, eu vou fazer ΔN igual a 0,6 dividido por quem? Minha velocidade é ΔN sobre ΔT, não é assim? Então, como é que vai ficar isso aqui? 0,6 dividido por 2. Vai dar quanto? Aí vai dar 0,3 mol vezes L menos 1, minuto menos 1. Pronto. Muito cuidado em achar que isso aqui já terminou. Não terminou. O que é que eu tenho que fazer? Estas informações você vai ter que fazer a comparativo com todos os que estão ali. Então, eu vou fazer assim, ó. Preste atenção. N2, H2, NH3. Quais são as relações que eu utilizei? Olha o número. 1, olha o número. 3, olha o número, que é o coeficiente, ou o número de mols, 2. Como é que você vai fazer? Bom, o que você vai fazer aqui é pegar os valores que você possui e trabalhar com eles. É assim que você deve proceder. Você faz assim, ó. Pega aqui uma referência, por exemplo, pega o H2. 0,3 está para 3. Assim como a concentração, a velocidade do NH3 vai estar para quem? Para 2. Ah, entendi. Como eu estou fazendo por mol 0,3, eu peguei o hidrogênio como a referência da concentração, porque ele mandou eu trabalhar com hidrogênio, não foi? Ó, olha aqui, ó. Monitorou-se a concentração do hidrogênio. Então, o que eu achei aqui serve para quem? Para o hidrogênio. Como é que está a relação? 0,3 está para quantos mols? 0,3 está para 3 mols. 2 mol vai estar para quem? Ora, se 3 está para 0,3, 2 está para quem? Para 0,2. Pronto. É só isso que você tem. É a única coisa que você tem que fazer. Para o nitrogênio seria quanto, Vanks? Para o nitrogênio seria 0,1. Ah, que legal. Só isso. Somente isso. A minha resposta na questão do número 2 seria letra B de bola. Dando continuidade aos exercícios propostos, a questão do número 3, ele diz assim, no início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Fritz Haber foi o pioneiro na produção de amônia a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada em um recipiente fechado, a sua decomposição ocorre de acordo com a seguinte equação não balanceada. Ó, lembra que eu falei para você? A maioria é assim.
Então você tem aqui, ó, NH3 originando N2 mais H2. O que é que a gente tem que fazer? Nós precisamos deixar a mesma quantidade de um lado e do outro. O que é que a gente vai fazer aqui? Vou colocar o número 1 aqui, fico com 2 nitrogênios, coloco um 2 aqui. Pronto, ó, 2, 2. Quantos hidrogênios eu tenho? 6. Então você vem aqui e coloca um 3, para poder ficar com 6. Quando eu fizer isso, eu acabei de balancear a equação. É assim que costumeiramente aparece. Você tem que balancear. O que é isso? A quantidade de reagentes tem que ser igual à quantidade de produtos. Bom, você começou com quem? O seu reagente é a amônia. Quem são os seus produtos? N2 e H2. O que é que você produz mais? Produz mais H2. Então vamos lá. Eu começo de quem? Eu sempre começo dos reagentes. Então esse meu Czinho aqui, quem seria? A amônia. Lembre-se que isso aqui é a decomposição da amônia. Tu está começando do NH3. Ó, esses dois aqui são produtos, tá? Esses dois. O A você tem uma unidade. E o B você tem 1, 2, 3 unidades. Quem é que tem uma unidade? Vanks, quem tem uma unidade é o N2. Então lá em cima vai ser H2 e aqui no A vai ser quem? N2. Conclusão. Quem é meu A? O meu A é o N2. Quem é o meu B? O meu B é o H2. Quem é o meu C? É o NH3. Você vai procurar uma alternativa na questão de número 3 que tem N2, H2 e NH3. Você marcaria qual a resposta? A letra D. Está convencido de que não é difícil, mas que é necessário ficar atento e resolver bastante exercício? Pois é. Vamos aqui à questão de número 4. A questão número 4 diz assim: a combustão completa do butanol, o que é o butanol, Vanks? Isso aqui, tudo que termina em ol é álcool. É representada pela equação C4H9 mais 6O2, originando 4CO2 mais 5H2O. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Ele diz, sabendo que em 1 hora de reação foram produzidos 15,84 gramas de gás carbônico. Tá. É correto afirmar que a velocidade de reação expressa em mols de butanol por minuto consumidos. Então, tu quer saber em quanto que tu consumiu disso aqui por minuto. Para a gente poder fazer isso, a gente precisa ter uma referência. Ele citou aí quem? Ele falou do gás carbônico, né? Então, vamos pegar aqui o CO2. Pega o CO2. Veja qual é o mol dele. Vai ficar como isso aqui? 12 mais 16 vezes 2. Isso aqui vai dar 32 somado com 12. O mol do CO2, 44 gramas por mol. Tá bom? Isso aqui. Qual é a massa que você tem, hein? A massa que você tem é de 15,84 quilogramas. Isso aqui você tem que escrever em gramas. Vai ficar 15.840 gramas. Como é que você vai descobrir o número de mols? Muito fácil. Você vai pegar o 15.840 e vai dividir por 44. Quando você fizer isso, você vai descobrir quanto você tem. Dividindo 15.840 por 44, vamos ver aqui quantos mols você vai ter. 15.840, 44 dividido, você vai ter 360 mols. 360 mols. Pronto. Informação muito importante. Por quê? Porque a velocidade, vamos lembrar como é que a gente faz a velocidade. Velocidade média é a variação do número de mols dividido pela variação de tempo. Então, quanto é que vai ser a velocidade média aqui? 360. Você está falando em condição por minuto. A gente sabe que 1 hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos, ó. Tá vendo, ó? Ele deu a informação em 1 hora e pediu a resposta em minutos. Então, 1 hora, 60 minutos, eu vou colocar dividido por 60. A velocidade média vai ser 6. 6 o quê? 6 mol por minuto. Lembra que eu comecei a nossa aula de hoje fazendo uma situação semelhante a essa? O que é que a gente fez? Nós escrevemos todos os elementos envolvidos. Aqui tem o número 1 como referência. O O2 vai ter quem? O número 6. O CO2 vai ter quem? A referência dele é o número de mols, ó. Vai ter o 4 para você analisar. E o H2O vai ter quem? A água. A nossa amiga água vai ter 5. Bom, com quem é que você está trabalhando aí? Van, que eu estou trabalhando com a referência que ele me deu aqui para eu trabalhar foi o CO2.
Ele é 4. Sim. E ele quer que você calcule com quem? Com o butanol, que é quanto? Que é 1. Ó, butanol é o que você busca, CO2 é o que ele te ofereceu. Então, como é que vai ficar essa resposta aqui? Eu vou separar aqui para que você visualize comigo no mesmo formato que eu fiz agora há pouco. Como é que a gente fez para trabalhar agora há pouquinho? Nós fizemos uma relação direta entre o que você tinha. Qual é a velocidade que você tem? 6 mols por minuto. Então, como é que você vai fazer esse raciocínio? Você vai fazer assim, ó. CH4 tá para quem? CH4? C4H9, o H. Você vai trabalhar com quem? Qual é a velocidade lá? 6. Eu vou ter que desenvolver aqui, ó. 6 mols por minuto. Eu tenho para quantos mols aqui? Para 4. Cada mol vai ser quanto? 1,5. Como esse moço só tem 1 mol, então vai ser 1,5 mol por minuto. Se eu estivesse trabalhando com o oxigênio, Vanks, o oxigênio seria 6 vezes 1,5. Se eu estivesse trabalhando com a água seria 5 vezes 1,5. Raciocinou comigo? Você vai sempre fazer a relação com o que você achou. Ó. 4 mols de CO2 com velocidade de 6 mols por minuto, eu dividi e deu 1,5. Por que a resposta para o C4H9 é OH é 1,5? Porque a gente tem exatamente 1. A resposta para nós da questão de número 4, letra A, 1,5. Ok? Vanks, tem mais alguma questão para a gente fazer? Eu trouxe a questão de número 5 para a gente dar uma olhada nela. É uma questão que diz assim, ó, o ácido clorídrico é bastante usado pelo ser humano em processos de alimentos, limpeza em geral, decapagem de metais, redução de ouro, acidificação em poços de petróleo, etc. O gráfico mostra a sua formação a partir dos gases de hidrogênio e de cloro. Primeira coisa, esse gráfico aqui envolve o quê? A sua energia. E aqui é o tempo que passa. O que começa uma reação é a entalpia dos reagentes. O que termina é a entalpia dos produtos. Quando eu tenho um patamar como esse, assim, ó, que eu aumento, eu saio dos reagentes, chego nos produtos num patamar mais elevado, eu digo que essa reação é endotérmica. Quando acontece o contrário, que eu saio dos reagentes e termino num patamar inferior, eu digo que essa reação é exotérmica. Isso aqui é que significa ΔH maior que zero, isso, ΔH, que é a variação de entalpia menor que zero. Como é que eu calculo o ΔH? ΔH você faz HP menos HR, produto menos reagente. Então o que é que eu posso de cara olhar nessa equação? Eu olho para essa reação e vejo que ela é uma reação do tipo exotérmica. De cara eu vejo isso. E eu vou de cara também ver que a respeito desse gráfico a resposta vai ser a letra A. Como o ΔH é menor do que zero, ela é uma reação exotérmica. Esse ponto mais elevado aqui chama-se complexo ativado, é onde há maior concentração de energia. Espero que com essa aula você tenha tirado suas dúvidas. A sugestão que eu lhe dou, refaça os exercícios. Não deixe para a última hora. Estamos juntos, nós vamos ficar bem. Tchau.